Sinai. Aqui as pedras falam. Cada grão de areia guarda o que viu acontecer. Uma grande multidão acampada, recém-liberta da escravidão. Quanta terra que aqui está foi trazida nas sandálias do povo de Israel da travessia do Mar Vermelho. Quanto maná derreteu sobre essas rochas. Pedras que também viram este mesmo povo trair a Deus com o bezerro de ouro. Algumas ainda trazem as marcas desse pecado. Mas nenhuma dessas marcas infelizes foi capaz de ofuscar a principal marca deixada ali. O Sinai carrega em seu topo até hoje a marca da presença de Deus. Talvez uma das evidências mais marcantes de que este é o monte de Deus seja seu topo permanentemente queimado. Ele é o símbolo do que acontece com aqueles sobre os quais desce o Espírito Santo. E em busca dessa marca, 12 bispos de todos os 5 continentes saíram de seus respectivos países para clamar neste lugar por aqueles que no altar entregaram suas vidas em busca da presença prometida. Alguns enfrentaram mais de 18 horas cansativas de voo para chegar à cidade mais próxima ao Monte Sinai, que fica no deserto, ao nordeste da Arábia Saudita. Olá a todos, hemos acabado de chegar aqui à Arábia Saudita. Bom, nós já chegamos aqui na região do Monte Sinai. E amanhã cedo nós estaremos levando os pedidos de todo mundo no mesmo lugar onde Moisés esteve com o povo, né? Deixa eu falar disso. O dia está amanhecendo e a missão continua. Mais 2 horas até chegar ao monte sobre o qual Deus desceu em fogo. Nós viemos aqui de várias partes do mundo, né, os bispos que estão aqui, com um foco só, que é orar para que o principal milagre aconteça na vida das pessoas, que é o Espírito Santo. Uma paisagem fascinante, mas um caminho com grandes dificuldades. Na chegada, Deus nos presenteia com essa imagem. Somente o Monte Sinai, iluminado pelo sol que acaba de nascer. Pedidos do mundo inteiro são colocados sobre essas pedras. No Sinai, 12 bispos. Em todo o mundo, milhões se reúnem para concordar com os servos de Deus o cumprimento da promessa. Nós estamos aqui, neste instante. Viajamos milhares de quilômetros para estarmos aqui. Num lugar, numa terra distante, e você vê tudo árido, não tem nada aqui, não tem nada. Só tem pedra, só tem pedras e sarças, mais nada. Mas Jesus está aqui nesse momento, está aí com você. Não importa se você sente ou não sente a presença dele, isso não interessa. O que interessa é o fato, é o que está escrito, que está registrado. Chega o grande momento do clamor da concordância. Cumpre
Cumpra-se agora, neste momento, um derramamento sobrenatural do teu Espírito, meu Pai, sobre o teu povo, sobre a tua igreja, em todo o mundo, em nome do Senhor Jesus, sobre todos os que concordam com ela, porque a tua voz é poderosa. Então mostra que a tua voz é poderosa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, glorifica, santifica, magnifica o teu nome por toda a terra, a partir de agora, meu Pai. Nenhuma atitude deixou de ser vista por Deus. Nenhuma oração foi ignorada. Nenhum pedido foi desprezado. Bispo Macedo, juntamente com os demais bispos, responsável pelo trabalho evangelístico em todos os continentes, acabamos de clamar e ministrar o batismo com o Espírito Santo. Agora nós estamos ali colocando todos os pedidos juntos para queimarmos. Nós vamos deixar aqui as cinzas desses pedidos como testemunhas da oração, da promessa, da fé manifestada, dos votos, dos sacrifícios que as pessoas fizeram. E elas vão aqui, como está escrito, que as pedras clamam, que o sangue de Abel clama. Assim também essas cinzas, esses pedidos, Bispo Clodomir, vão clamar aqui. E essa é a resposta à pergunta daqueles que dizem ou perguntam, né? O que é a fogueira santa? Aqui está a prova. Nós, num ato de fé, assim como obedecemos a palavra, ou melhor, cumprimos com a nossa palavra, que traríamos o pedido aqui, ou os pedidos aqui, nesse lugar santo, você pode ter certeza que assim como esses pedidos estão sendo queimados, o fogo do Espírito Santo está queimando tudo que não presta da sua vida em nome do Senhor Jesus. Uma entrega, um clamor e uma certeza. Deus ouviu. Muito forte, excelente, uma unção do Espírito poderosa desceu sobre essa igreja hoje. Não importa se você pareça com a sarça do deserto, seca, sem beleza, despercebida. Lembre-se que foi este arbusto seco que Deus escolheu para descer em fogo e se revelar ao seu servo Moisés. E foi sobre o excluído, o desprezado, que este fogo, que é o fogo do Espírito Santo, desceu. De volta, pois a missão já foi cumprida.